Fala, rapaziada da Gasolina, você também, meu amigo, aí torcedor dos clubes, o NSC com vocês. Galera, o vídeo de hoje eu quero aqui conversar com vocês um pouco sobre a perspectiva, né, do Remo para esse final de semana, né? Porque estamos vivendo aí o que pode ser o último final de semana do Remo na Série C. Porque o Remo joga por um único resultado no sábado, a vitória. Não adianta você vir com esse papo aqui de que, se empatar, dependendo de outros resultados, a gente tem chance ainda, não. Se o Remo não ganhar o Londrina em casa, irmão, manda esses caras tudo embora. Manda esses jogadores tudo embora daí. E eu não tô menosprezando o Londrina, não. Porque time que quer chegar, time que quer classificar, não pode ficar contando com empate contra um adversário que é do nosso mesmo nível, na minha opinião, que é o Londrina. O Remo tem uma única vantagem nesse confronto contra o Londrina: o jogo no Mangueirão, no Estádio Olímpico do Pará, com pelo menos 30 mil pessoas gritando a seu favor. Essa é uma vantagem que o Remo tem. Time por time, eu não vejo o Londrina com toda essa vantagem, não. O lateral que não servia, por exemplo, para a Mucura, é titular nele de lá. Aquele tal de Jefferson. O atacante que pra gente também não servia, eles colocam todo o jogo. O tal do Echaporã. Então não me vem com esse papo de que o Londrina é muito mais time que o Remo, que eu não acredito nisso. E eu tô falando isso aqui pra vocês agora. Antes disso, antes da gente conversar sobre esse jogo, eu quero aqui falar com vocês referente aos nossos patrocinadores Coelho Esportes. Se você tá afim de comprar uma camisa aí do seu time do coração, do Clube do Remo, R$ 179 a camisa dessa temporada na Coelho Esportes, com desconto aí. Para você que mora em Belém, você tem aí R$ 24,90 de desconto, tá bom? Por ser inscrito aqui no canal. Só você colocar o cupom encomenda. Então, meu amigo, é só clicar aqui no primeiro comentário fixado, o link do site da Coelho Esportes para você comprar aí a sua camisa do seu time do coração. Esse vídeo também, rapaziada, ele é patrocinado aí pela Bet Nacional, Bet dos Brasileiros. Se você não se cadastrou ainda na Bet Nacional, clica agora aqui, primeiro comentário fixado, cadastre-se na Bet Nacional, faça uma fezinha. Hoje tem Libertadores, amanhã também, quinta. Tem aí Brasileirão no final de semana com clássicos, tem o jogo decisivo do Clube do Remo, tem a Supercopa da Europa, Real Madrid e Atalanta, você pode também apostar nesse jogo aí. Então, Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros, clica agora aqui, primeiro comentário fixado. O vídeo também, rapaziada, é patrocinado aí pela K3 Play. Se você não foi na K3 Play, tá? É só entrar em contato com eles para fechar seu pacote de TV aí, TV, filmes e séries, tudo isso você encontra na K3 Play, tá bom? Então entre em contato com a galera aí da K3 Play. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Pessoal, estamos aí vivendo a semana decisiva do Clube do Remo. Agora decisiva mesmo, porque se o Remo não vencer, o Remo está eliminado e acabou a temporada 2024 para o Clube do Remo, a temporada na Série C. Não queríamos que fosse assim, queríamos estar hoje classificado, até mesmo pelo investimento que foi feito, mas um investimento mal feito, uma diretoria incompetente, um diretor de futebol incompetente, né, que mostrou toda a sua incompetência nessa temporada, com deboches, com declarações infelizes, e isso tudo nos custou aí, está nos custando uma classificação num campeonato onde se classificam para a próxima fase 40% dos times. O Brasileirão Série C tem 20 clubes. Isso aí você sabe que eu estou falando aqui, não é novidade para ninguém. Se classificam nessa competição 8 times. E um clube que tem um orçamento, o maior orçamento da competição, não consegue estar nem entre os 8, faltando 2 rodadas. E não depende só de si para se classificar. Tem que vencer e secar adversários. Se isso não é um péssimo planejamento, eu não sei o que é. Mas tem gente que passa pano, né? Tem gente que defende aí por política, por interesse próprio, por vagabundagem mesmo, por falta de vergonha na cara. Porque o cara que defende uma diretoria dessa aí, ele não tem vergonha na cara, ele não tem amor próprio. Ele não ama o clube, ele não ama o Remo. Ele ama esses caras aí. O cara que hoje abre a boca para defender essa diretoria, esse Tonhão, esse Fábio Bentes aí, ele não tem vergonha na cara. Não tem mesmo. Eu falo isso aqui porque eu tô cansado de ver nas redes sociais pessoas que não estão nem aí para a dor do torcedor defendendo esses caras. Se o Remo se classificar, eu não vou chegar aqui, nossa, Tonhão,
que presidentaço do Remo classificou o Remo. Não. Sabe por quê? Ele é tão incompetente, o Tonhão é tão incompetente, que para motivar esses jogadores aí que ganham salários em dia e salários altos, ele teve que botar um bicho de 300 mil reais para esses caras se classificar para a próxima fase. Para subir 2 milhões. Um time que já gasta 1 milhão de reais todo mês com folha de pagamento de jogador. Então, meu irmão, eu não vou elogiar nada. Mesmo que o Remo suba, o Tonhão fez um planejamento terrível nessa temporada. Faltou o pulso de presidente. Algo que a gente tinha esperança que ele fosse ter pulso e não teve. Sobre o jogo, né, e acompanhando aí nas redes sociais também, eu vi alguns torcedores falando sobre o Londrina. Que o Londrina é um grande time, que o Remo vai ter dificuldade. Sim, o Remo vai ter dificuldade, como teve contra o Confiança, como teve contra o CSA, como teve contra a Aparecidense, onde foi dominado no primeiro tempo. O Remo vai ter dificuldades. Não é porque o Londrina é um bom time, é porque o Remo se limita, principalmente jogando dentro de casa. O Remo venceu o CSA? Venceu. O Remo venceu a Aparecidense? Venceu. Mas jogando um péssimo futebol. E não só isso, sendo dominado em alguns momentos. O CSA conseguiu gostar do jogo contra o Remo com 1 a menos. E o Remo com a vantagem no placar. Então, meu amigo, não vem com essa ladainha de que o Londrina é bom, não. É o Remo que se dificulta, é o Remo que dificulta a própria vida dele. E mais uma vez, nesse final de semana aí, esses jogadores terão a oportunidade de nos dar mais uma esperança, que é vencendo o Londrina. Se o Remo vencer o Londrina, dependendo do resultado do jogo do Figueirense, o Remo pode terminar a rodada no G8, dependendo apenas de uma vitória simples para seguir na competição. Tudo isso vai depender muito da postura desses jogadores no próximo final de semana. Eu estou acompanhando aí a imprensa, né, do Paraná falando que o Remo é freguês, que o Londrina tem boas memórias jogando contra o Remo. E de fato eles não estão mentindo. O Remo é um time que é freguês de Londrina. O Remo perdeu no quadrangular final para o Londrina, não venceu o Londrina no quadrangular final, só lembrando, empatou na estreia, no último jogo perdeu. Tá certo que o Remo também deu uma colher de chá pro Londrina, porque, né, tava brigando a Mucura ali, o Remo não ia ganhar nunca com o Londrina pra Mucura subir, né? E mesmo assim a Mucura não subiu porque apanhou do Ipiranga. Mas, depois, na Série B do Campeonato Brasileiro, o Remo teve 2 derrotas contra o Londrina. Perdeu lá e perdeu em Belém. E agora, mais uma vez, eles se encontram. Depois, né, daquele jogo lá que o Remo perdeu em casa. O Remo vai se encontrar com o Londrina de novo, mais uma vez jogando no Estádio Olímpico do Pará. Se eu não me engano, o Remo também perdeu uma Série B pro Londrina, né? Se eu não estou enganado. Então, há um histórico negativo do Remo contra esse time. Porém, isso não vai entrar em campo no final de semana. Até porque o Remo nunca tinha perdido sequer um ponto pro Confiança jogando lá em Sergipe. No final de semana agora perdeu. Então, isso aí não faz a mínima diferença. E pra galera aí do Paraná que tá achando que vai ter vida fácil jogando em Belém, não vai ter. Até porque o Londrina é um time ruim também, igual o Remo. Então não vem com esse papo de que, vamos lá ganhar, não. O Londrina não vai se expor jogando contra o Remo. Até porque o Londrina sabe, né? A diretoria do Londrina sabe, e os jogadores também sabem, que eles, com o empate, não é um resultado ruim pra eles. Pro Remo é terrível. Pro Remo é terrível o empate. Então o Londrina não vai jogar aberto contra o Remo. Agora o Remo precisa jogar com inteligência. O Remo precisa entender, esses jogadores precisam entender que eles têm que sair de campo no próximo final de semana com a vitória. Não tem outro resultado. Não tem outra perspectiva. É a vitória. Como vai vencer? Não me interessa. Só interessa o resultado do final de semana. Os jogadores do Remo estão trabalhando. A gente percebe que eles estão querendo também. Muito por causa dessa questão aqui também, financeira, grana. Esses caras querem dinheiro também, né? Garantir aí o final de ano, o Natal, o Réveillon deles. Imagina, 2 milhões distribuídos para esses jogadores aí, fora o salário deles. É dinheiro pra caramba, onde eles vão poder aí se programar no final do ano. Agora, pra gente, o que a gente quer mesmo é um interesse esportivo. É o acesso do clube do Remo. É a classificação para o quadrangular final. E o Remo, na minha opinião, tem grande chance,
sim de conseguir a classificação se vencer o Londrina. Agora vai ter que precisar vencer o Londrina. Não pode jogar com a mesma moleza do segundo tempo contra o Confiança. Não pode jogar com a desatenção que teve contra a Aparecidense. Tem que morder do início ao fim. Tem que ir pra cima do início ao fim. Tem que buscar a vitória do início ao fim. Senão, meu amigo, de nada vai adiantar. E será mais uma temporada de fracasso. Tá bom? Será mais uma temporada de fracasso. Então, meus amigos, até o próximo vídeo, né? Tchau.